Tem doutorado e mestrado em aquicultura e piscicultura. O Júlio também, além de professor da UEL, o Júlio tem uma piscicultura. Então ele vai falar com vocês com muito conhecimento e experiência. Após a palestra, a apresentação do Júlio, nós abrimos para perguntas aí durante 15 minutos. Então, eu gostaria então de passar a palavra ao nosso amigo Júlio, só dizendo que ele é produtor de peixe a piscicultura dele é em Florestópolis, piscicultura Matão. Júlio, a palavra é sua. Obrigado, Lula. Obrigado aí ao convite de estar aqui falando por alguns minutos para vocês, né, do nosso tema aí. Bio está escrito ali do lado. Eu gostaria que apagasse as luzes aqui da frente. Alguém estiver próximo aí Quem está próximo dos interruptores, vamos apagar aqui que eu acho que consegue enxergar melhor. Tenta apagar aqui também. Vamos ver. Melhorou? Pessoal lá do fundo. Bom, biorremediação. Parece coisa de remédio, né? E é isso mesmo. Vamos tentar dar um remédio para nossos problemas. Tá certo? Mas antes de começar a falar, pegando o gancho ali do ministro, né, eu sei que na plateia aqui nós temos muitos pescadores e temos também muitos produtores, temos alunos da universidade, temos técnicos. Eu acho que as duas atividades, pesca e aquicultura, se complementam. O que eu quero dizer com isso? Se nós tivermos 0,5% da represa Capivara com tanques-redes, vocês podem ter certeza, todos os pescadores que estão aqui podem ter a certeza que a produção de peixe nesse reservatório vai aumentar exponencialmente. O que eu quero dizer com isso? Quanto mais tanques-redes tiver na represa Capivara, mais bagre, mais curvina, mais tucunaré, mais pacu vai ter na represa Capivara. Guardem isso. E tentem, né, todos os pescadores que estão aqui, conviver, né, com os aquicultores. Porque nós, aquicultores, eu me incluo na classe dos aquicultores. Mas eu adoro pescar. Tá certo? Não a pesca profissional. Eu não dependo da pesca para viver, como muitos que estão aqui, né? Eu gosto de produzir tilápia. Certo? E tenho a dizer para todos que estão aqui que produzir tilápia dá muito lucro, desde que seja um sistema de produção de alta tecnologia e com muita organização. Eu mexo com peixe há 45 anos. Há 45 anos, quando eu era criança, meus avós adoravam fazer piscicultura. E há 45 anos, eu vejo, né, diversas pisciculturas fechando, quebrando. Diversos piscicultores falam, essa atividade não traz mais renda para mim. Isso aqui está virando um estorvo. Isso aqui, fez eu enterrar 2 fazendas aqui. Um dia eu ouvi de um produtor de tanque-rede, né, nós vamos mostrar aqui. Eu consegui enterrar aqui, professor, 2 fazendas do Mato Grosso, tá, nesse projeto, e não consegui tirar nada de lucro. E eu percebia, né, acompanhando esse produtor, o quanto que ele não era organizado. E o quanto que o produtor
não sabia o que estava acontecendo dentro da piscicultura. Então, quando os pescadores que estão aqui um dia quiserem criar, né, que seja um tanque-rede de tilápia, faça com muito critério. Muito critério. Anote cada detalhe de custo, tá, desse peixe. Tá certo? Porque vocês vão perceber, né, que criar peixe em tanque-rede é como criar, né, o frango, tá certo? Industrial, lá no fundo do seu quintal. Quem fizer a conta vai perceber que no final, o frango que você está produzindo lá no fundo do quintal, custa muito mais caro do que o frango que eu estou comprando lá no supermercado da esquina. Tá certo? Então, todo dia, né, eu sou professor da universidade, todo dia, talvez 3 a 5 ligações aqui, do meu celular que está aqui do meu lado, são pessoas que não têm noção nenhuma do que está fazendo. Tá? Me ligando, pedindo dicas. Professor, eu quero começar a mexer com peixe. Eu quero dicas, me dê as dicas aí. Eu vou comprar seu alevino. Eu quero começar com 10 mil alevino. O cara não tem noção. Eu falei, mas você quer receber esse alevino? Não, eu quero receber amanhã. Mas você já comprou a ração? Como assim, professor? Né? Eu diria que 50% dos piscicultores, normalmente, que eu entrego, ultimamente eu estou virando motorista de caminhão também, né? A nossa empresa tem 2 caminhões, e eu percebi que eu preciso ser o motorista. Sabe por quê, Ariosa? Sabe por quê eu preciso ser o motorista do meu caminhão? Porque eu tenho que chegar lá, na maior parte das vezes, e ensinar o cara a produzir peixe. Ó, o telefone está tocando. Tá certo? Professor, eu quero umas dicas. Então, gente, não entre, por favor, nessa atividade sem saber o que está fazendo. Tá certo? Por favor. Porque é catástrofe, é erro em cima de erro. Bom, eu recebi esse tema, né, da forma que está aí o título, né, achei muito legal. Né? Como que eu posso remediar, como eu posso tratar, né, uma falta d'água no reservatório? Né? Muito legal, gostei. Bom, e o primeiro slide, qual que é o desafio produtivo? O meu primeiro slide ali. É ganhar dinheiro em momento de crise. Está escrito lá, ó, se vocês quiserem que eu leia, né, de novo. Tornar o cultivo de tilápia em tanques-redes viável economicamente em momentos de crise. Tá certo? Esse é o desafio. Eu percebi que o meu desafio é dirigir caminhão, porque eu tenho que ensinar, na maior parte das vezes, a quem eu entrego o alevino, criar peixe, porque ele não sabe. Se ele toma prejuízo 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, ele desiste. E assim é a maior parte do que eu vejo há 45 anos. Começando com meus avós, tá? Bom, e o que é crise para mim? Tem muitos piscicultores aqui, né? Qual a crise que foi vivida agora recentemente, que eu, assim, fico extremamente contente percebendo isso? A pior crise foi a água 30 graus, né? 31 graus. Aí eu chegava e falava para alguns produtores: meu, aproveita essa água a 30 graus, tilápia com essa temperatura aí cresce de um dia para o outro. Aproveita isso. E eu percebi na região inteira a maior parte dos técnicos fazendo exatamente o que não devia fazer: diminuir ração. Para alguns eu falava: vocês estão loucos,
O inverno nós não ganhamos nada com peixe. Agora no verão também vocês não vão ganhar nada? E aí? Vocês vão fechar. Isso é óbvio para mim. Isso é óbvio. Vamos fechar. Mas professor, como é que eu vou jogar ração? Né? O metabolismo do peixe está acelerado. As tabelas das rações está dizendo para mim que eu tenho que diminuir ração, que não sei o quê, que eu tenho que fazer meio trato, eu tenho que fazer de 2 em 2, 3 dias. Falei, para com isso. Para com isso. O problema dessas altas temperaturas para tilápia não é, tá certo, a questão de digestão da ração. O problema é que tem muita tilápia dentro do tanque-rede, tá certo? Ela está consumindo muito oxigênio. Em várias pisciculturas, eu estava com um grupo de estagiários, nós íamos lá e medimos o oxigênio, tá certo? Com as altas temperaturas de água, tá? O oxigênio, tá? Durante boa parte do dia estava 2, boa parte da noite estava meio. O que fazer? O que fazer? Então, diminua a densidade, nós temos que estar preparados. Eu acho que daqui para frente as mudanças climáticas serão muito intensas. Nós temos que estar preparados para conviver no ano que vem com outro período de 30 graus, ou 32, ou 35. Tinha produtor falando, mas professor, esse peixe vai morrer se ele comer. Tá certo? E eu falava, vai morrer mesmo, se ele estiver sem respirar. Mas isso eu não tenho dúvida. Se ele respirar, ele vai morrer mesmo, e pode morrer tudo. Então nós temos que mudar a densidade, nós temos que planejar, nós temos que fazer conta. Se eu perder o inverno e perder o verão, eu vou criar peixe de hora. Vai fechar. Tá certo? Então, minha opinião, me desculpem, tem vários técnicos aqui, não façam restrição, gente. Quando eu falei para alguns, ó, eu tenho larvinha, eu medi a temperatura de algumas larvinhas, né, com o meu oxímetro, lá, numa poçazinha de água, o sol, aquele sol de janeiro, a água estava a 48 graus. E a larvinha nadando bonitinho e tal. Aí eu peguei um pouquinho de ração e joguei em cima assim. Elas vieram loucas comendo ração. E eu deixei elas lá para ver. Ficou dias e dias, e cresceram uma coisa absurda, numa poçazinha de água, porque ali não faltava oxigênio. Então, gente, essa questão, alta temperatura, precisamos conversar muito, tá? Bom, qual o outro problema? Falta de água nos reservatórios, né? Eu vou daqui a pouco comentar isso. E uma outra observação que eu fiz, gostaria de dividir com vocês, né? Eu tive algumas pisciculturas, né, no ano passado, por falta d'água, tiveram que migrar. O que é migrar no tanque-rede? Pegar toda a sua estrutura de tanque-rede e ir lá 3 quilômetros para baixo. Tem alguns aqui que fazem isso. Naquele pico mais sério de mortalidade, temperaturas mais elevadas, eu fui nesse pessoal. E eu percebi que o oxigênio lá, mesmo a água estando a 30 graus, estava acima de 4 miligramas por litro. Eu falei, caramba, o que é isso? Eu nunca vi isso. Por que, gente? Eu gostaria de fazer essa pergunta para vocês. Por quê? Uma piscicultura que migrou 3 quilômetros para baixo em um período do ano e depois voltou, porque não tinha água. Ela foi para lá, foi igual, foi descendo. Depois ela voltou, quando tinha um pouquinho mais de água. E quando eu fui lá medir o oxigênio, estava perfeito o oxigênio. Enquanto que outras que estavam no mesmo lugar, com o reservatório paradinho, o oxigênio estava 2. Por quê? O que aconteceu?
O que aconteceu com aquela piscicultura que teve que arrastar todos os tanques redes e depois voltar? E aí quando eu perguntava, mas você está tendo mortalidade aí? Não, professor, para com isso, aqui não tem mortalidade. Mas como assim? Eu quero ir com você de barco. Aí eu fiquei muito intrigado. E aí eu percebi que na natureza é isso. O Pantanal tem muito peixe. Por quê? Porque é uma planície. Quando chove muito, ela enche d'água, cria-se muitos peixes com muito oxigênio, mas quando a água vai faltando, o peixe vai voltando para o rio, e no ano que vem tem outro ciclo. E isso faz muita diferença. Quem tem tanque escavado aqui de terra, quer dar vida nova, tá ali, alguns levantando a mão, né? Quer dar vida nova ao seu tanque? Dê um vazio sanitário nele. Deixe secar ao sol. Isso é biorremediação. Deixe um mês seu tanque seco, que você vai ver que quando você colocar os seus peixes naquele viveiro, é vida nova. Tá certo? Porque aquela lama, aquele lodo que consumia muito oxigênio no fundo daquele reservatório, né? Boa parte foi degradado, boa parte algumas plantas absorveram e boa parte foi do nitrogênio para a atmosfera e tudo se renova. Bom, então esse é outro desafio que eu vou comentar com vocês aqui. Outro que eu adoro isso aqui, né? Altos custos de produção. Gente, todo dia eu ouço isso. Tá certo? Todo dia eu ouço, porque a ração subiu 20%, porque a ração subiu 50%, e o peixe não subiu nada. O diesel subiu, a mão de obra subiu. O preço do meu olivino continua o mesmo há 6 anos. Eu tenho tabelas de venda do olivino 1, há 6 anos, é o mesmo preço. E por que será que o Júlio consegue ainda continuar a atividade com o mesmo preço? E aí, eu pergunto a vocês, como que eu consigo manter o preço ganhando mais? Se o custo de produção está assim numa escala, tornando a minha piscicultura mais eficiente, mais organizada. Muitos de vocês falam, esse professor está louco. O produtor rural, gente, eu nasci na roça. Tá? O produtor rural que vive na roça já conhece essa realidade há muito tempo. Que o preço do leite, tá, sobe a mixaria. Tá? Enquanto que a ração que ele compra, tá, nos caminhões lá, sobe todo dia. Que o arame farpado sobe todo dia. E aqui é a mesma coisa. Põe na cabeça. Existe uma discussão aí que eu até morro de rir, que eu não gosto nem de entrar nela. Porque nós temos que levantar os preços, que é o próximo desafio aqui, é esse aqui, ó, né? Baixa os preços de venda. Nós precisamos forçar o mercado a aumentar o preço. A minha opinião é totalmente contrária. O que é isso? Eu quero baixar o preço da tilápia. Eu quero deixar a tilápia a R$3 o quilo. Tem um monte de produtor aqui que vai fazer cara feia para mim. Porque a R$3, o ministro falou ali, né? Não sei quantas milhões de toneladas de peixe. A R$3 nós venderíamos tudo. Agora, a R$4, R$4,50, a R$5, pode esquecer. O salmão lá no Chile é muito mais eficiente do que nós. Pode esquecer. O Vietnã é muito mais eficiente do que nós. Pode esquecer. Daqui a pouco vai entrar tilápia importada aqui dentro do Brasil. E aí vocês vão ver a saída que nós temos. Não tentem levantar preço. O mercado levanta o preço sozinho. Não tente fazer cartel de preço. O fulano está vendendo R$3,50, então todo mundo vai vender R$3,50. Tá bom.
Aí vem um empresário com a visão lá em Santa Fé do Sul. Ah, é? O Paraná tabelou em 3,50. Ah, que legal. Eu vou produzir aqui 1 milhão de toneladas a R$3. E aí? E aí? Os caminhões que iam de peixe daqui para lá não vão mais. E daqui a pouco tem um monte de gente com um monte de peixe aqui sem vender. Então, gente, a minha experiência de 45 anos mexendo com peixe, cada dia que passa, eu digo, né, eu quero me tornar mais eficiente. Esses dias eu adquiri uma máquina, né, para uma das pisciculturas nossas. Aí minha funcionária: ô professor, você vai me demitir, né, com a máquina? Eu falei: não, não vou, tem só você. Então eu tenho uma funcionária aqui, mulher. A mulher é muito mais cuidadosa para mexer com alevino do que o homem. Muito mais. E se possível, já mãe de vários. É perfeito para mexer com alevino. Né? Se eu pudesse, eu só contratava uma mulher depois dos 45 anos. Tá? Porque jovem é meio complicado ainda. Mas depois dos 45, já mãe de vários. É perfeita essa mão de obra para mexer com peixes que são muito delicados. Né? Então, não tentem levantar preço ou tabelar preço, que isso não vai funcionar. Muito pelo contrário, vocês correm risco de falir de vez. Tentem ser eficientes. Certo? Bom, difícil licenciamento ambiental é outro, né, crise. Concordo totalmente. A melhor coisa nesse país é ser totalmente ilegal. Tá? Se quer ganhar dinheiro, né, eu já falei isso às vezes na frente, eu estava esse tempo dando curso na Embrapa, tinha um bando de políticos. Nesse país, às vezes nós somos obrigados a ser totalmente ilegal para a gente conseguir ganhar dinheiro. Bom, fizeram cara feia, me xingaram, tá certo? Então, licenciamento ambiental, eu não vou entrar nesse assunto, eu tenho poucos minutos para comentar aqui com vocês, para estar falando sobre as crises. Eu vim cá para desafios, né? Bom, e outra, a última e a pior, né? Mortalidade de peixe. Eu vejo aqui algumas pisciculturas convivendo, né, com mortalidades de peixe. E fico triste, né, porque algumas já há anos tiram lá 200 quilos de peixe morto. Quando esquentou muito, tira lá 500 quilos de peixe morto por dia. E há alguns que morreram muitos peixes. E há alguns que morreu tudo. Eu não fotografei os que morreram tudo. Não fui eu que fiz essa foto aqui, ó. Morreu tudo. Morreu tudo. E aí? Tá? Era um tanque-rede, né, com tilápia, e numa noite, 100%, morreu tudo. Aí por que, professor, morreu tudo? Uma chuva muito forte, com a virada de temperatura muito forte. A temperatura do ar estava 45 graus. De repente vem uma onda de frio fortíssima. Chove torrencialmente. Tá certo? E a temperatura cai abruptamente para 15 graus do ar. E toda aquela matéria orgânica que estava no fundo desse aqui, né, mortalidade. Então, o que é o tal de biorremediação? Ô Claudião, olha o Abel chegando aí, que bom, né? Ó, o Miller que pôs esse título aí, né, Miller? Biorremediação, você queria acabar comigo. Aí eu fui no Google e tal, né? O que significa isso? Ato de recuperar ou remediar águas e solos contaminados
trazendo de volta o equilíbrio ao ecossistema. Alguns podem ter entendido, outros não. Mas, como é um tema que eu adoro, né? Eu sou professor de fisiologia também. Fisiologia é equilíbrio, é tentar o equilíbrio, né? Toda psicologia tem que ter um equilíbrio financeiro, senão ela fecha. Aqui é um equilíbrio do ambiente, tá certo? Então, está aí colocado o conceito. Então, aquela piscicultura que morreu a tilápia tudo, que vocês viram anteriormente, parte virou isso aí hoje. Será que esse peixe está bem? Né? Olhando a cara desse peixe, será que ele está bem? Né? Está ótimo. Está ótimo. Quantas toneladas tem aí? Tá. Não sei dizer para vocês, mas é muito. E o peixe está bem. Então, eu vou tentar, no título, né, pedir para mim falar da América Latina e do Brasil. Eu vou tentar mostrar uma série de slides de experiências boas e tentando apresentar para vocês aquela crise, certo? Então, o sucesso. Olha lá, quem estiver lendo, eu vou beber um pouquinho de água, senão vai secar a garganta. Só tem 10 minutos. Tudo bem. O sucesso ali dos tanques redes, né, é o local onde está instalada a piscicultura. O segundo, tempo de residência da piscicultura no local. Então, uma piscicultura que vai ficando velha de tanques redes, cada dia ganha menos, tá? Porque ambientalmente ela vai ficando muito perigosa, sanitariamente e tudo mais. Então, qualidade de água. Toda piscicultura grande devia ter um oxímetro, né, para avaliar oxigênio, que é o principal fator. Alevinos e juvenis de qualidade. Isso é muito importante. Iniciar o processo bem. Se você inicia todo um ciclo de produção mal, a chance de dar tudo errado dali para frente é muito grande, né? Estrutura dos tanques redes. Eu vou mostrar umas estruturas bem interessantes aí. A quantidade de ração e a qualidade, a despesca, transporte e o mais importante, lucro. O ser humano tem que ganhar algum dinheiro quando trabalha. Se ele trabalha e não ganha nada, tá? Vai chegar uma hora que ele vai desistir do que está fazendo. Isso não tenho dúvida. Não tenho dúvida. Tá certo? Bom, tá aí, ó, Bacia do Parapanema. Se fosse para mim escolher, onde eu escolheria? Esse trecho ou esse? Muitos de vocês, né? Se eu estivesse aqui numa palestra há 20 anos atrás, eu estaria falando assim: vá para um reservatório onde o nível da água não oscila, que é muito mais fácil. Hoje eu estou pensando totalmente diferente disso. Tá certo? Quando o nível de água oscila, tá certo? Você movimenta toda a matéria orgânica que está em decomposição no fundo dos tanques. E isso, numa vida nova, quando o reservatório encher de novo, você vai ter qualidade de fundo muito melhor do que aquele reservatório que está o ano inteiro paradinho. Daniel, né, grande amigo Daniel, o que é adequada lá no Pantanal? Ó, tem algum pescador aqui que já ouviu falar de adequada quando acontece no Pantanal? Levanta a mão. Tem. Fala alto para nós, que eu não vou, para não perder. O que acontece na adequada lá no Pantanal? Dá enchente e morre tudo ou quase tudo. E é natural. Quando dá enchente é porque que aconteceu o que antes?
chuva. Eu já estive no Pantanal vivendo uma situação, Daniel, que eu pegava pintado, sim, eles não conseguiam respirar, estavam tontos. Aí eu pegava com a mão, tá, trazia aqui na margem, tentava mexer aqui nas brancas deles, empurrava eles de novo para dentro da água, tá certo? Aí os jacarés falam assim: agora é a minha hora de comer. As ariranhas: agora é a hora de eu comer. Aí o meu piloteiro falou: Júlio, vamos encher o barco de pintado? Eu falei: nem pensar. Mas professor, vai morrer tudo aí. Vai morrer tudo. Todos esses pintados que nós estamos vendo aqui, vai morrer tudo. Eu falei: mas eu não quero sair daqui com 1000 quilos de pintado dentro desse barco. Não quero. Deixa para os jacaré, ariranha, os tuiuius, depois vai vir toda uma cadeia produtiva aí. E por que houve adequada? Porque matéria orgânica do fundo, a merda, que está em processo de putrefação, capim e tudo mais, veio a coluna da água, oxigênio quase que zerou. Eu já tive a oportunidade, Daniel, de estar com oxímetro lá em Albuquerque, em algumas regiões que dá até quadra séria, né? Oxigênio meio-dia, meio, e o peixe ali, né? Bobo, né? E aquele monte de peixe boiando. Então, para quem perdeu 300 toneladas de peixe em Cido, imagina de um dia para o outro você perder todo o seu peixe, né? Imagine quantos caminhões nós vamos ter que enterrar de peixe. É o que fizeram ali, ó. Ó outra imagem ali, ó. A caçamba do caminhão aqui, ó, e o guindaste puxando peixe morto. Tá certo? Isso aconteceu no Brasil esse ano, gente. Isso aqui tá lá no México. Tá certo? Isso aconteceu no Brasil, não vou falar nomes, não vou falar aqui. Tá certo? Agora, como biorremediar isso? É essa a minha função. Primeiro eu vou mostrar o problema. Tá certo? Primeiro eu vou mostrar o problema. Ele existe. Tá? Existe o risco. Agora, o que fazer para diminuir esse? A resposta é única. Tá? A Noruega descobriu, o Chile já descobriu. Eles têm que criar peixe 1 ano em um lugar e tem que ser nômade. No outro ano, cria em outro lugar. No outro ano, cria em outro lugar. No outro ano, cria em outro lugar. No 5º ano, volta ao primeiro. A minha visão é essa hoje de pisciculturas grandes e tanque-rede. Tá certo? Eu fui naquele pico de mortalidade, Lula está passando aqui, arruma água para mim que eu estou com sede. Eu já peguei 3 águas aqui, ó. Eu estou até com vergonha aqui. Legal. Bom, no intervalinho eu mostro uma foto ali, vocês lá, eu bebo água. Bom, eu percebi que a biorremediação para evitar isso é mudar de lugar. Aí eu medi o oxigênio nos tanques, no meio da piscicultura, 30 tanques. Isso 3 horas da tarde, foi a hora que eu consegui chegar lá. Estava 1. Aí eu fui na beirada da piscicultura dele, assim ó, nos tanques. Eu perguntei: mas como morreu tudo isso? Pô, só esse tanque aqui que morreu, professor. Dali não morreu nenhum. Tá bom, então vamos lá medir. Ali, ó, 15 metros de distância. Aí eu pus o oxímetro. Tá? 6. Tudo parado, aquele vento tudo parado. Eu tive que repor. Esses dias tivemos que repor os 15 mil peixes. Porque, né, eu cometi o erro de não estar junto na hora da entrega do peixe. Hélio Salomão, um dia eu cheguei na sua piscicultura, olha lá, meu companheiro, né? Ele tinha feito uma roçada no tanque
eu medi o oxímetro e falei, Hélio, aqui eu não solto olivino. Você lembra disso, Hélio? Fala para o pessoal aí. Ele tinha roçado o tanque, né? Ele tinha roçado o tanque, e o funcionário não, o Hélio mandou soltar o peixe aqui. E eu falei assim, aqui eu não solto, liga para ele, aqui eu vou embora se soltar, sei que vai morrer esse peixe, aí depois eu vou ter que pagar ele de novo. Hélio, quantos mil? Acho que uns 50 mil peixes, né? 50 mil peixes, ele ia perder tudo, ia ser o culpado. Por isso que eu despedi meu motorista. Despedi. Olha, o Edivan, cadê o Edivan? Levanta a mão, Edivan. Ele saiu. Um outro perguntou, o motorista era excelente, um cara, você não acha um cara desse, não. Esse mês ele está de aviso, falando, não, você não precisa vir mais, porque eu não consigo mais ter lucro com a piscicultura, se eu não for o motorista. Acredita nisso, gente? Professor da universidade, doutor, 4 miligramas por litro. Porque se estiver abaixo, nós estamos agonizando. Os peixes estão agonizando. 3 ainda vai lá. 2, problema. 1, problema grande. 0, morreu tudo. Guardem isso. 4, eu não tenho tempo. Gaiolas de grandes volumes. Está ali. Por que isso? Por que essas plataformas imensas? Ali um teleférico de ração? Porque esse empresário aqui sabe que daqui a 10 anos nós vamos ter que ganhar 5 centavos por quilo de peixe. Como é o frango, gente? Agora, quem de nós aqui está preparado para ganhar 5 centavos por peixe? Ou por quilo? Qual? Me aponte alguém que está preparado para isso. Me aponte aqui alguém. Mas do outro lado existem grandes empresários, como aconteceu na cadeia do frango, né? Quantos daqui talvez já criou frango? Chega uma hora, né? Não ganho mais nada com frango, professor. É melhor eu fechar os barracões tudo. Eu já sou veterinário, eu já ouvi isso diversas vezes, tá certo? Vai chegar para o peixe também. Escrevam isso. Cada dia que passa, vocês vão ganhar menos com 1 quilo de tilápia. Põe isso na cabeça de vocês. Cada dia que passa. Tá certo? Então, estanguezeiros imensos, empresários fortíssimos, bonitos, né? Aí, né, aqui em Alvorada, reservatório lá no fundo. Eu estava essa semana entregando os alevinos para o Cito. Eu falei, ô Cito, você tem aqui um paraíso, você não sabe, você está reclamando o tempo todo que a água está lá longe. Mas isso está ajudando a você não ter uma mortalidade 100% do seu peixe aí. Você pode ter certeza disso. Pode ter certeza. Porque eu tenho convicção disso. Certo? Bom, então, mexilhão dourado está ali, tudo comatado, né? Olha aí que coisa feia. Olha um jeito fácil de trabalhar menos, ser mais eficiente, né? Um trator levantando. Então, as situações do Brasil aí, ó, né? Isso aí eu entregando alevinos, meu caminhãozinho lá encostado do lado da água, né? Ali, tem lugar, eu entro com o caminhão que ele é traçado, eu entro dentro da água, eu falo, não, eu quero tirar daqui e pôr no seu barco aqui do lado. Mas você está doido, professor? Não, ele é traçado, ele sai dessa lama aí. Ele sai, eu tenho experiência, é 200 mil quilômetros, eu já rodei nesse caminhão, eu tenho experiência, eu entro, olha a pedra, vamos entrar lá dentro da água, eu tiro, o barco seu vai encostar no meu caminhão, só tem 5 minutos, bom, aí ó, outra experiência, né, o aqueduto, o peixe entra lá na frente e sai aqui, tá, muito interessante, uma experiência muito boa, aqui você vai pesando, eu estive ontem, no Edivan, aqui em vez de ser só uma caixa, ele pôs várias caixas, o peixe vai caindo, e ele vai empurrando a caixa, um já vai pegando, ele economizou, cadê o Edivan? O Edivan fugiu, ele estava ali, tá? Ele economizou 2 funcionários, perfeito, quanto custa isso por ano?
Tá certo? Então, experiências no Chile, ó nós aí no Chile, né? Nessa empresa aí, Ivermar. Qual foi a saída para o Chile? O Chile quebrou, o salmão lá quebrou, doença. Começou a morrer tudo. Aí o pessoal falou assim, o que nós temos que fazer? Né? Chamaram os veterinários, Moreira, porque o problema lá era doença. Qual foi a saída que alguns veterinários saiam de criar, para de criar levino em tanque rede dentro dos lagos vulcânicos e façam isso dentro do laboratório. É isso aí, a saída sanitária para a fase inicial. Dessa fase inicial, vá para o mar, mas quanto mais frio o mar, melhor, e quanto mais longe um produtor do outro, melhor. Lembre-se disso, gente. Se tem alguém querendo montar uma piscicultura aqui para dar certo, quanto mais longe do seu vizinho, melhor. Aí quando tem um ministro falando que eu vou montar um parque aquícola com 200 piscicultores, dá vontade de chorar. Onde a avicultura fez isso? Onde? Me diga, Petra. Quando você vai lá em Chapecó, tá? Você tem um barracão de frango aqui, quantos metros tem que ter de um outro barracão de frango? Cadê o ministro? Eu pedi para ficar. Fica aqui na minha palestra. Você vai ouvir uma série de coisas. Ah, não posso, professor. Coincidentemente, ele sentou do meu lado. Né? É uma incompetência. Todo dia muda, é cargo político. Então não esperem nada do ministério, não, gente, pelo amor de Deus. Vocês, pescadores, não esperem nada do ministério, não, isso é promessa. Tá certo? E, tá, ó, me desculpe se eu estou falando o que eu penso. Bom, o Chile, essa piscicultura aí, ó, tá? O que é isso aí, ó? Hein, Claudião? O que é aquilo lá? Hã? Não. Isso ali cria o olivino. Ali é o sistema de produção de olivino. Totalmente fechado. O Lula, que está cobrando meu tempo aqui, ó, ele estava lá. Estava junto lá. Essa piscicultura aqui, Claudião, produz 12 milhões de juvenis por ano. 12 milhões. E em sistema totalmente fechado, em sistema totalmente de recirculação de água, sem bactérias, sem vírus, sem doença. Bom, então, ó, isso aí é o tanque de cultivo de alevino. Olha os comedouros. Quando falta oxigênio, gente, olha, eu toda hora a sirene tocava. Aí eu perguntei, gente, o que é isso? Caiu o oxigênio da Cuba 25. Uma sirene, Deus e o mundo sai correndo. Correndo para quê? Ligar oxigênio puro na água. Puro na água. E aí salvou todo mundo. Tá certo? Bom, e qual é a saída para esses tanques redes de grande volume? Né? Que eu não tenho mais tempo para discutir muita coisa. Mas uma saída, né, quando ter aquela falta de oxigênio geral, é pôr um aerador dentro de um tanque rede de grande volume. É fazer como o Chile, hoje, em grandes tanques redes, que eu vou mostrar aqui rapidinho. Ó, isso aqui é bomba de peixe, tá? Para quem não conhece. Ali é vacinando peixe. Olha aí a vacina que nós vimos lá. Rickettsia, necrose pancreática, vibriose, tá? Anemia infecciosa, que foi a que destruiu o PIB do Chile. Em uma vacina, 4 doenças combatidas. Nós vamos chegar lá. O Brasil vai ter que chegar lá. Aí, ó, pessoal jogando sal na água. As carretas de sal, desculpe, né? Estou com pressa. Chegando para descarregar na água e adaptar os juvenis de salmão. Tá certo? Bom, uma fábrica de redes. Olha eu aí do lado, ó. Olha os tanques de redes ali. Você consegue enxergar aí no fundo? Que altura um tanque rede? Olha a fábrica de tanque rede lá. Né? Olha as máquinas para mexer com os tanques redes. Tá? Olha um tanque rede ali. Os tratores. Olha o guindaste, 60 metros de altura. Um prédio de 20 andares. É um tanque rede. Então, esse é o nosso mundo. É a América Latina que pediram para eu falar.
E como é que eles, quantos de salmão eles criam em um tanque-rede desse? Né? Chegam a 100 toneladas de salmão em um tanque-rede. Só que quando o oxigênio cai, né, uma sirene toca, injeta oxigênio puro, existe um sistema que capta o peixe morto, que lá morre de vez em quando um salmão, e ele vem automaticamente para cima. Todo dia, quando eu vejo pessoal de piscicultura de tanque-rede aqui, eu já perguntei para eles, quantas vezes você contratou um mergulhador para ver como é que está o fundo seu? Eu sempre trabalhei lá na minha empresa 30 dias, 25, mínimo 12 dias. Você vê a diferença dos pintinhos quando saem. E também criamos de peixe. O que você falou é tudo correto. Dá o tempo para o tanque. Preferência se puder mudar os peixes, que o crescimento é muito rápido. Então você só veio falar a verdade. Quem quer comer cru, né? É fácil. Deixa ela assar, não tenha pressa. Obrigado. Obrigado, companheira. Que bom, eu compartilho, né, a minha emoção com você. Você vivendo frango, eu vivendo peixe há 45 anos. Tá certo? Então nós compartilhamos os mesmos problemas. Então, se nós queremos crescer enquanto cadeia produtiva do peixe, né, se organize, façam conta, todo dia, antes de tomar banho, faça um relatório financeiro da sua empresa, todo dia, porque no outro dia vai ser tantos problemas que você já esqueceu a metade dos seus compromissos do dia anterior. Os que não fizerem isso, é questão de tempo, vão fechar. Mais perguntas, gente? Bom, como não tem mais perguntas, vamos agradecer ao professor Júlio e vamos entregar aqui uma lembrança pela palestra do professor. Vou chamar aqui o Eliesley, que é representante da Quimilab. Júlio, tem um presente aqui para você. Tem. Essa tilápia não pega doença.